Oi, pessoal, tudo bem? Então, esse é um vídeo especial, né? Vocês estão acostumados com os vídeos especiais daqui no canal. Geralmente, quando eu termino um mini curso, eu faço um vídeo especial em que eu procuro aprofundar algum ponto que eu falei do mini curso. No caso, nesse Natal, eu terminei o minicurso Cristo, símbolo do si mesmo, né? Já é o segundo Natal em que eu trato do arquétipo cristão, do simbolismo cristão, e aproveitei a passagem dessa data, desse rito, né? Nós ainda estamos no Natal. Natal vai até o dia 6 de janeiro, na Noite de Reis. Natal são 12 noites. Aproveitei para pegar um ponto do minicurso passado para falar justamente sobre uma questão que há muito que vem sendo levantada, né? Vira e mexe na internet as pessoas fazem esse tipo de debate, que é sobre até onde vai a cientificidade da clínica junguiana, tá? Nós podemos dizer que o conceito de sincronicidade é um dos conceitos mais questionados da obra do Jung. De fato, Jung, quando vem falar de sincronicidade, Jung traz um elemento que é estranho à mentalidade ocidental. Jung vai falar de um princípio de conexão acausal, e a gente sabe que o modelo científico no Ocidente, do jeito que foi estruturado, né, basicamente o conhecimento científico busca as causas do fenômeno, né? Tanto de um ponto de vista filosófico aristotélico, de um ponto de vista das diferentes tipos de causalidade, material, formal, eficiente, final, quanto de um ponto de vista é, teológico. Você vê que mesmo na teologia atomista, a Igreja Católica ainda assim tem um pensamento causal, questão de um primeiro motor. Você pode ver que o ocasionalismo de Malebranche é pouquíssimo, ou quase nada, ou praticamente nada, aceito pelo pensamento teológico da Igreja. Não é um pensamento ortodoxo da Igreja, não é um pensamento dominante, né? A ideia de que Deus, na sua providência justa, de acordo com certas ocasiões, o relógio do mundo, né, o que dá uma certa imagem de sincronicidade. Você vê que a própria Igreja Católica rejeita essa tese, né? De modo que a ideia de um princípio de conexão causal é um princípio, é um modo de pensar mais oriental, né? Mais ligado ao taoísmo, mais ligado ao Xing, né? De onde de fato Jung olha, observa e procura retirar alguns elementos, né? Extrair alguns elementos psicológicos que entram em paralelo, convergem com práticas psicológicas que eram suas, e principalmente com práticas psicológicas de seus pacientes, que seus pacientes apresentavam na clínica, né? Então, se o conceito de sincronicidade é científico, se Jung é científico, se o inconsciente é um conceito científico, são questões legítimas, absolutamente legítimas, e eu gostaria de responder pelo menos a uma questão, que é justamente sobre o conceito de sincronicidade, e a partir disso a gente busca. Eu também vou responder um pouco sobre o problema científico do inconsciente nesse vídeo, se o inconsciente é científico ou não, se é possível estudar o inconsciente do ponto de vista científico, né? Vou aproveitar também para falar dessa questão. E a gente vai tentando formar os nossos conceitos aqui no canal, né? E não se esqueçam, vamos estudar Jung, né? Bom, pessoal, primeiro a gente precisa entender o que é sincronicidade para Jung. Sincronicidade para Jung é um princípio de conexão causal. Sempre que dois fenômenos ocorrem, um desses fenômenos é físico e o outro fenômeno é psicológico, esses fenômenos ocorrem simultaneamente e não há uma relação de causalidade entre eles, mas sim uma relação de significado, ou seja, uma relação de subjetivação do espaço e do tempo que ocorre na mente do sujeito, mas que também ocorre no mundo, né? Que ocorre dentro do sujeito e fora do sujeito, ou seja, que ocorre do ponto de vista psíquico, mas também do ponto de vista
natural, físico, ou seja, ambos os fenômenos são cosmológicos, porque ambos os fenômenos estão no um dos mundos dos alquimistas. O observador e o fenômeno estão habitando no mesmo mundo. A psique é a matéria vista por dentro e a matéria, a psique vista por fora, ou seja, a matéria e o universo como sendo a psique que se estende, né? Que tende ao infinito e vai psiquizando o mundo entendido como cosmos, como ordem e a beleza, no sentido grego. Sempre que esse fenômeno ocorre, nós podemos dizer que estamos diante de um fenômeno sincronístico, certo? É, Mais do que um conceito, a sincronicidade é um fenômeno. Então, a primeira questão que a gente poderia resolver é essa questão da pegadinha de pensar no conceito e não pensar no fato, não pensar no fenômeno. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, o fenômeno da sincronicidade existe. E cabe a gente decidir se a gente vai observar o fenômeno ou não, se a gente vai prestar atenção no fenômeno ou não. Porque esse fenômeno, muitas vezes, ele ocorre na clínica e quando ele ocorre, ele vem acompanhado tanto da ativação de um certo modo de vida simbólico, quanto de uma mensagem compensatória, ou seja, parece que o inconsciente se estende ao próprio mundo, né? Os antigos povos arcaicos sabiam disso, eles emprestavam sua alma às coisas, eles entendiam o mundo, entendiam o universo, entendiam o cosmos também como extensão da sua própria alma. E nós, os modernos, a mentalidade moderna, temos um tanto de dificuldade de entender essa questão do fenômeno. Tá? Eu vou citar aqui alguns exemplos de sincronicidade, mas eu gostaria que vocês soubessem que o que eu estou falando aqui é apenas o resumo do resumo do resumo do resumo do resumo do resumo do fragmento do resumo do minicurso que eu fiz aqui no canal chamado Estados Emocionais da Alma e o Fenômeno da Sincronicidade. Quem quiser verificar vários casos clínicos que eu falo lá nesse minicurso, eu convido que assista o minicurso. Quem quiser saber a base epistemológica aristotélica, a sua discussão com a base epistemológica kantiana, os conceitos predicados, tá tudo lá bem estruturado. Quem quiser mais casos clínicos, pode procurar lá no minicurso Estados Emocionais da Alma e o Fenômeno da Sincronicidade. Mas, pessoal, esse fim de semana eu fui jantar. Na verdade, eu fui para ceia de Natal com a minha família e tudo, irmão, cunhado, sobrinho, mãe, né, enfim. E aí, né, meu irmão me contou que esse é um caso de sincronicidade que eu fiquei sabendo agora, no final de semana, né, que ocorreu na minha família. Meu irmão me contou que meu irmão passou 10 anos sonhando em ter um filho, né, sonhando em ter uma filha. E durante 10 anos ele não conseguiu ter a filha, mas no dia em que ele estava ouvindo uma música de Alceu Valença, que a gente aqui em Pernambuco a gente cresce muito ouvindo Alceu Valença, né? E músicas pernambucanas e tal, que é aquela música A Voz do Anjo sussurrou no meu ouvido, tu vens chegando para brincar no meu quintal, tu vens, eu já escuto teus sinais, né? O telefone tocou, era minha cunhada dizendo para meu irmão que ela estava grávida, tá? Ou seja, a música da Alceu Valença fala que uma criança vai chegar, tá? Tu vens, eu já escuto teus sinais, tá? A voz do anjo sussurrou no meu ouvido, tá? Tu vem chegando para brincar no meu quintal, uma criança que chega. E não obstante, ainda houve uma sincronicidade dentro da sincronicidade, que a música fala que tu virias numa manhã de domingo, né? E 9 meses depois desse telefonema, a minha cunhada se interna no domingo de manhã e tem o nascimento da minha sobrinha, né? Ou seja, é uma sincronicidade, né? Eu também tenho uma paciente que uma vez ela trouxe um sonho para mim e disse: olha, Álvaro, eu sonhei que é, era um bolo, havia um bolo. Eu pegava uma faca, partia metade do bolo e vinha um homem partia outra metade do bolo, né? E nós trabalhamos muito esse sonho. E ela foi fazer um concurso público e no dia que ela foi fazer o concurso público havia uma redação e quando foi à noite ela telefonou para mim: Oi, doutor Álvaro, você não vai acreditar. O que foi?
Sabe qual foi o tema da redação? Eu qual? Homem e mulher, direitos iguais. Né? Ou seja, o sonho dela era ela pegava a fatia do bolo, o homem pegava a fatia do bolo. Né? É, eu gostaria eu que sou fã dos Beatles também, né? Gostaria de falar de uma sincronicidade que ocorreu com o Paul McCartney, que na manhã do dia em que ele acordou e recebeu a notícia da morte de John Lennon, né? Ele foi para o estúdio gravar, trabalhar, e naquele dia ele praticamente não se comunicou com quase ninguém. Mas à tarde, quando ele estava descansando um pouco, olhando pela janela, olhando na rua, passou uns 5 minutos olhando para a rua, pensando na morte do John Lennon. Passou um caminhão e no caminhão estava escrito Lennon's Change, ou seja, Lennon mudou-se, Lennon foi embora, né? E aí o Paul McCartney começou a chorar, porque ele disse que a última vez que ele havia falado com o John foi há 15 dias atrás, no telefonema também, e que a última frase que o John disse para ele foi: pensa em mim de vez em quando, né? Ou seja, houve uma sincronicidade aí. E aí, pessoal? Tantos fenômenos que vão ocorrendo, todos nós, cada um de nós tem um- uma sincronicidade para contar. É aquela coisa, tu tá pensando numa pessoa, aí a pessoa te telefona. Aí tu, eita, poxa, eu tava pensando em tu agora. Ou tu tá pensando numa pessoa, a pessoa te manda um zap, né? Ou há muito tempo tu não encontra com uma pessoa, tu sonha com aquela pessoa, tu sai na rua. Quando tu sai na rua, a primeira coisa que acontece é tu encontrar com aquela pessoa, né? Todos nós temos sincronicidade para contar. O fenômeno existe. Mas é possível ter um conhecimento científico desse fenômeno? E que importa isso à clínica, né? Bom, primeiro a gente precisa conversar sobre o que é o conhecimento científico, né? E aqui no canal várias vezes eu já disse que o conhecimento, para que a gente possa elaborar enquanto cientificidade, ou seja, para a gente possa dizer que o conhecimento é científico, é necessário que o conhecimento científico tenha pelo menos 3 marcas, 3 características, tá certo? O conhecimento científico é todo aquele conhecimento que a gente pode observar, mensurar e replicar, né? Se a gente pode observar o fenômeno, se a gente pode mensurar o fenômeno, o que é mensurar? Mensurar é medir. Mensurar significa medir. Dizer onde começa, dizer quando termina, qual é o grau de intensidade, quando aquilo decai, e dizer quando aparece, quando aparece, e criar um instrumento para interagir com aquele fenômeno, né? Geralmente a gente pode criar até um teste, né? E aí o conhecimento científico progride por meio de teste, para a gente poder interagir com aquele fenômeno e replicar. Dada a situação padronizada, X, e esse evento poder ser reproduzido por outros cientistas em outros lugares, dentro das condições semelhantes, né? Isso é a marca do conhecimento científico. Nas ciências da natureza, a gente percebe isso estudando a química, as reações, estudando a biologia, estudando a questão das células, os tecidos. A gente consegue entender do ponto de vista físico, estudando as leis do movimento. A gente consegue formar equações, a gente consegue medir, a gente consegue interagir e a gente consegue replicar isso no papel ou em laboratórios ou em estados controlados, né? Situações devidamente controladas. Nas ciências humanas, a gente tem que ter um pouco de ética a mais até. Por quê? Porque a gente não tem o direito ético de exercer um total controle sobre o fenômeno, tá? Porque a gente está lidando diretamente com pessoas. É, E a psicologia transita muito entre natureza e sociedade, tá? A psicologia transita muito entre os dois polos. Tanto é que a psicologia, em sua origem, é uma ciência da natureza, porque se dedica à observação, à mensuração e à descrição do fenômeno antes de formar os conceitos do ponto de vista empírico. E quando vai explicar o fenômeno, começa a adquirir características de ciências da cultura e da sociedade, como é o caso da antropologia, da sociologia, da política. Por quê? Porque a psicologia vai se utilizar do pensamento social, do pensamento cultural antropológico, para explicar determinados fenômenos, tá? Mas até aí, tudo bem. Por que determinadas paraciências e protociências não são necessariamente científicos? Por quê? Porque, por exemplo, eu fiz vários minicursos aqui, os fundamentos psicológicos da criação dos espíritos, a psicologia do Jung e a parapsicologia, a psicopatologia dos fenômenos ocultos. Já fiz 3 minicursos só sobre essas questões sobrenaturais, etc. E a maioria desses fenômenos são fenômenos causados pela própria sincronicidade, ou seja, são fenômenos físicos e psicológicos apenas. A meu ver, e no ponto de vista junguiano, não são fenômenos sobrenaturais, até porque a psicologia tem pouco a dizer sobre essas questões.
Mas por que aqui, por exemplo, ufologia, já que tem muita gente falando de ufologia hoje em dia, a questão de sinais que aparecem no céu. Olha, aparecem sinais no céu, mitos no céu, imagens arquetípicas no céu. A gente pode observar? Pode. Então, opa, já tem um elemento de observação. Mas a gente consegue mensurar isso? Não. Porque a gente não tem uma entrevista com um ET, a gente não tem um pedaço de um parafuso de uma espaçonave que caiu, de um disco voador que caiu, a gente não tem isso. Né? Então a ciência já para aí. E se torna uma protociência, uma paraciência. A ufologia, por exemplo, está numa época de colecionar dados ainda. Pode ser que daqui a 100 anos, 200 anos, seja uma ciência? Pode. Ou aquilo que é científico hoje, amanhã pode não ser. E aquilo que não é ciência hoje, amanhã pode ser. Mas no momento, a ufologia e certas ciências, protociências, né, se encontram num estado ainda muito inicial de paraciência e protociência. Né? Mas aí, voltando para a questão da sincronicidade, é possível observar, mensurar e replicar o fenômeno da sincronicidade. É possível a gente colocar um problema à base da indução, construir um conhecimento por abdução, criar um modelo hipotético por meio da dedução, utilizar mais uma vez a indução para fazer um teste de verificação e construir uma teoria a partir do que a gente observou. E é possível isso? Bom, se a gente coloca o elemento da emoção como princípio psicológico básico do comportamento, sim, é possível, tá certo? Por quê? Porque o estado emocional a gente consegue observar, dizer quando começa, dizer que ponto atinge a emoção e dizer onde mais ou menos termina aquela emoção. A gente consegue observar, mensurar e replicar. E Jung, quando criou, por exemplo, o teste de associação de palavras, e eu já repliquei esse teste no meu trabalho, ele conseguiu observar certos automatismos psíquicos, conseguiu mensurar, dizer quando começa, dizer quando termina, a questão do instrumento para verificar a permeabilidade psicogalvânica da pele. Ele conseguiu extrair um dado quantitativo, cronometrar o tempo de reação de cada das respostas, fazer uma escala, um gráfico desse e replicar. Tanto é que nós podemos replicar isso hoje. Então Jung criou um modo científico de testar a hipótese do inconsciente individual. E a hipótese para testar o inconsciente coletivo é o método comparativo. Então nós podemos ter um conhecimento científico do inconsciente, mas da sincronicidade de modo especial. Por que é tão importante a questão da emoção, a gente trabalhar a emoção? Porque quando a emoção reajusta a atitude atual do paciente, do observador, o observador cria-se em si mesmo, é criado nele, a atitude de enxergar, de ver a sincronicidade. Por exemplo, quantas vezes nós já ouvimos a música do Alceu Valença, a voz do anjo sussurrou no meu... Quantas vezes? Várias vezes. Mas naquela situação em que meu irmão estava envolvido emocionalmente, em que havia, do ponto de vista do espaço-tempo, uma relativização. Por quê? Porque espaço e tempo se tornaram relativos ao sujeito. Houve uma conexão, houve uma possibilidade de ele enxergar a sincronicidade. Quantas vezes Paul McCartney deve ter visto o carro do Lennon Change passando? Lennon Change era uma empresa que existia na época na Inglaterra, uma empresa de mudanças. E Lennon era um sobrenome comum na Inglaterra, né? John. Imagina um inglês chamado John, um inglês chamado Paul, um inglês chamado George. São nomes comuns na Inglaterra, né? E o Jung vai falar do significado dos nomes, né? Os nomes e as sincronicidades, né? Era uma empresa de mudança que estava passando. Mas quantas vezes Paul McCartney viu essa empresa de mudança? Diversas vezes, possivelmente. Mas como ele não estava emocionalmente envolvido, ele não sentiu, não percebeu que haveria uma sincronicidade ali. Ou seja, para que haja, de fato, a manifestação do fenômeno sincronístico, o observador deve estar emocionalmente envolvido. E dessa forma nós conseguimos observar, mensurar e replicar a partir do ponto de vista que, se nós conseguimos reajustar, se nós conseguimos trabalhar o aspecto emocional, a atitude dos nossos pacientes, eles podem se colocar mais rapidamente no alinhamento com si mesmo, com o self, ao ponto de perceber sincronicidades. E aí, quando as sincronicidades acontecem, eles percebem, isso faz sentido na clínica. Se o paciente não está com esse tipo de conexão emocional, que a gente pode observar, mensurar, replicar, medir, dizer quando começa, quando termina, quanto tempo dura. Se ele não está envolvido emocionalmente, dificilmente ele vai perceber o fenômeno da sincronicidade e o fenômeno não vai aparecer à consciência. Então é isso, pessoal. É possível ter um conhecimento científico
do fenômeno da sincronicidade? Sim, é possível ter um conhecimento científico do fenômeno da sincronicidade. É possível observar, mensurar e replicar. É isso, pessoal, é isso que eu gostaria de falar para vocês. Muito obrigado por tudo. Aguardem novos vídeos, aguardem seminários sobre as obras completas do Jung. E não se esqueçam, vamos estudar Jung.